se tudo o que te ensinaram nas escolas sobre a idade do nosso mundo fosse uma mentira? E se houvesse uma conspiração global para tirar Deus das mentes e corações das crianças, forjando mentiras como se fossem verdades científicas? Por trás das cortinas da ciência oficial há uma narrativa que insiste em bilhões de anos de evolução lenta e gradual, mas as evidências gritam uma história totalmente diferente. As camadas geológicas da Terra não são resultado de um processo milenar, mas sim de um evento rápido e catastrófico: o grande dilúvio universal, tal qual descrito na Bíblia Sagrada. E mais, culturas de todos os cantos do mundo ecoam essa verdade, em distintas religiões, em distintos grupos. Lendas falam de um dilúvio universal. As histórias de uma inundação que mudou o curso da humanidade. As camadas geológicas são um testemunho de uma catástrofe, não de eras lentas de sedimentação gradual. A ciência convencional quer que você acredite que as camadas de rocha que vemos em canyons, em montanhas, foram depositadas ao longo de bilhões e bilhões de anos, como se a Terra tivesse pacientemente acumulado sedimentos grão por grão, de alguma forma. Mas olhe mais perto. A verdade emerge como um grito abafado. Essas camadas contam a história de uma catástrofe global, um dilúvio que varreu o planeta em questão de meses, não de eras. Fósseis que desafiam o tempo. São fósseis de criaturas frágeis, como medusas, que são encontrados em locais como o Grand Canyon. Tão bem preservados que só podem ter sido soterrados em questão de horas ou dias. A decomposição é implacável. Em milhões de anos, esses organismos delicados teriam simplesmente desaparecido por completo. Num dilúvio maciço, onde ondas de lama e sedimento soterram tais criaturas, a explicação da preservação é perfeita. Por que a ciência ignora isso? Vocês já ouviram falar de troncos polistratos? É a prova que não se pode esconder. Árvores fossilizadas como as de Joggins na Nova Escócia. Elas atravessam múltiplas, entre mil aspas, camadas geológicas. Como se a árvore pudesse ter durado milhões de anos, segundo a teoria. Segundo a ciência oficial, essas camadas na qual a árvore está transpassando uma e outra e até múltiplas, levaram milhões ou bilhões de anos para se formar. Se for o caso, como uma árvore poderia ficar intacta por tanto tempo, enquanto sedimentos lentamente se acumulavam ao redor dela? A resposta, senhores, é clara. Essas camadas foram depositadas rapidamente durante um evento catastrófico que as enterrou florestas inteiras em questão de horas ou dias. O grande dilúvio de Gênesis é a chave. Camadas sem erosão. O silêncio que fala. E se as camadas geológicas levaram milhões de anos para se formar, onde está o sinal de erosão entre elas? Chuvas, ventos e rios teriam deixado marcas profundas, como vales e sulcos. No entanto, o Grand Canyon, camadas como a formação Tapeats e a formação Red Wall são planas e contínuas, como se tivessem sido depositadas em sequência rápida, sem pausa. O dilúvio global explica isso. A narrativa de bilhões de anos, não. Catástrofe rápida
turbilhão sobrenatural, destruição completa num planeta inteiro. Como diz o texto sagrado, os portais se abriram e as águas invadiram a terra. Depósitos colossais também são uma marca de inundação global. Arenitos e calcário, como o arenito coconino no sudoeste dos Estados Unidos, se estendem por centenas de quilômetros, com espessura uniforme. Como os sedimentos poderiam se acumular de forma tão consistente numa escala continental sem um evento de proporções épicas? Marcas de correntes aquáticas nesses depósitos apontam para um fluxo de água catastrófico e não para ventos ou rios correndo lentamente. É o dilúvio, deixando sua assinatura na rocha. O eco do dilúvio nas culturas do mundo todo é um outro indício. Se a ciência oficial tenta apagar a verdade geológica, as culturas humanas preservaram a memória do dilúvio, como se o próprio planeta gritasse para que nós não nos esquecêssemos. De continentes distantes, povos isolados em ilhas, em regiões ermas, histórias de uma inundação universal ressoam, desafiando a ideia de que o dilúvio é apenas, entre aspas, um mito bíblico. Na Mesopotâmia, temos a epopeia de Gilgamesh. Milhares de anos antes de Cristo, os mesopotâmicos contaram a história de Utnapishtim, que construiu uma arca para salvar a sua família e animais de um dilúvio enviado pelos deuses. Ele soltou pássaros para encontrar terra firme, exatamente como Noé. É uma coincidência ou é um fato histórico ecoando? Percebam a significância de um evento que matou todos os seres humanos, exceto 8 deles, ou até menos, se eu não me engano, mas que sejam 8 que estavam na arca. Não seria um divisor de águas, o trocadilho não é intencional, que ecoaria por toda a eternidade? Os indígenas das Américas, chamado Hopi, sudoeste dos Estados Unidos, falam de um mundo destruído pela água. Sobreviventes em jangadas, Ojibwe do norte, contam uma inundação purificadora com homem e animais salvos. Como povos tão distantes compartilham na mesma memória? Vários grupos pagãos falam de o mundo surgindo das águas, o mundo surgindo das águas. O grande dilúvio no inconsciente coletivo universal. Na China antiga, a lenda de Yu, o Grande, menciona uma inundação que cobriu terras e montanhas. A história aponta para um evento catastrófico que matou a cultura chinesa. Os aborígenes australianos, tão distantes do mundo do Oriente Médio, falavam da tribo dos Gnu, que narraram um dilúvio devastou o mundo inteiro. Sobreviventes se refugiaram em terras altas, isolados por milhares de quilômetros. Como eles sabiam do dilúvio universal? No hinduísmo, no Matsya Purana, Manu é avisado por um peixe divino sobre um dilúvio iminente. Ele constrói um barco, salva animais e sementes, sobrevive para repovoar a terra. A semelhança com a narrativa de Noé é inegável. Essas histórias espalhadas por culturas sem contato entre si não são mera coincidência. Elas apontam para uma verdade universal, um dilúvio global que deixou marcas na memória humana, assim como nas rochas da terra. Aquilo que os professores dizem ser prova de eras geológicas são provas da intervenção divina no mundo corrompido pelo pecado. Entendam o porquê de não ser aceitável para a ciência que o dilúvio universal tenha realmente ocorrido. É o equivalente a aceitar que Deus existe. E isso eles jamais farão. Por que a ciência insiste em bilhões de anos, ignorando evidências que apontam para um mundo jovem
e um evento catastrófico seria uma tentativa de apagar a narrativa bíblica? É uma tentativa de tirar Deus da equação que explica a realidade. Ao ensinar que a Terra é o resultado de processo lento e impessoal, a ciência convencional afasta as pessoas da ideia de um criador pessoal que interveio na história, que gera a história, que comanda o universo. Mas as rochas e a história dos povos gritam o contrário. O grande dilúvio aconteceu, suas evidências estão por toda parte. Toda a terra manifesta a glória de Deus. Senhores, abram os olhos para esta verdade. As camadas geológicas, com seus fósseis preservados, troncos polistratos, depósitos colossais, não são produtos de eras intermináveis, mas são testemunhas de um dilúvio catastrófico que mudou a face da Terra por completo. As histórias de culturas tão diversas quanto os mesopotâmicos, os indígenas americanos, os chineses, os aborígenes australianos, os hindus, confirmam: um grande dilúvio marcou a história da humanidade. Não deixe que eles te enganem pelas narrativas que tentam apagar essa verdade. O grande dilúvio não é um mito, é a chave para entender a história da Terra e é testemunha da mão de Deus na criação e sua intervenção no decorrer dos assuntos humanos. Desperte, questione e veja as evidências com seus próprios olhos. Não vivemos num universo impessoal que não se importa conosco. Vivemos num mundo criado por um Deus que nos ama, se importa com o destino das nossas almas e está batalhando contra o mal pela salvação que nos dará a eternidade.